Então, pessoal, primeiramente, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro dos Formadores em Ação, segunda jornada, formadores de Sociologia. Hoje nós vamos para a reunião de número 9, então, primeiramente, agradecer a presença de cada um aqui no nosso encontro, na nossa jornada, que já está encerrando, penúltimo encontro, e semana que vem vamos para a reunião 10, e a reunião aí de conclusão da jornada de vocês, né? Que bom que vocês continuaram aí até aqui, tranquilo? Então, começando hoje, nós vamos dar uma retomadinha, pessoal, na aula 2, na verdade, né, na reunião 2 que vocês tiveram lá no início com o professor Afonso. É uma retomada bem básica sobre o SAEB e a recomposição da aprendizagem. Pode até pensar, mas de novo esse conteúdo, né, a gente só vai dar uma retomadinha, né, bem básica sobre esse conteúdo, enfim, o foco dele, como a gente pode trabalhar a sociologia no SAEB, na recomposição, porque quando a gente fala em SAEB, a gente pensa só em língua portuguesa e matemática, né? E esquece que a disciplina de sociologia também pode ser essencial, né, para a colaboração aí da aprendizagem dos alunos relacionada ao SAEB, tá certo? Em sequência aí a gente vai estar falando um pouquinho sobre o relato. Então a gente vai ter um tempo aí para estar falando sobre o relato, como é que vai funcionar o relato de implementação de vocês para a semana que vem. Né, vou estar explicando a questão da planilha, que eu postei lá no Class para vocês. Tem lá também uma atividade que vocês devem fazer, que é um feedback entre pares, que talvez você deve estar pensando o que é isso. Eu vou estar explicando como é que vai funcionar esse feedback entre pares, o que vocês têm que fazer. É uma atividade nova, que agora, né, nos formadores tem que fazer. Então, foi passado para a gente, e a gente tem que repassar para vocês, tirar todas as dúvidas, a gente vai ter um tempinho próprio para isso. E sobrar um tempo, acredito que talvez sobra, né? Uns 15 minutos, aí talvez os 2 primeiros, aí se quiser apresentar o seu relato, estiver pronto, pode até apresentar. Eu vi que teve, se eu não me engano, 2 cursistas, 2 colegas aqui que já entregaram, né, o relato de implementação de vocês. Lembrando, o relato ele tem até sexta-feira, tá, pessoal? Então, peço gentilmente que vocês entreguem no prazo para eu poder lançar as notas de vocês, porque, né, tem que lançar as notas de vocês o quanto antes, e então até dia 8, mas a apresentação fica para a semana que vem, não é ninguém obrigado a apresentar hoje, né, hoje, porque na verdade o combinado é para a semana que vem. Mas caso alguém, professor, eu quero apresentar, né, já mandei meu relato, tudo certo, quero me adiantar hoje, sobrando um tempo, posso apresentar? Pode, tranquilo. Mas não é obrigado, tá? O combinado, na verdade, seria para a semana que vem. Tranquilo? O relato ele vale 60 pontos, lembrando que 25 pontos do relato é de apresentação. Então, além de entregar o relato até o dia 8, sexta-feira agora, dia 8 do 8, por coincidência, vocês também têm que fazer a apresentação, tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, quem que entregou para mim foi a professora Gilzimara, né? A professora Maria e a professora Andréia, né, que entregaram o relato. Posso apresentar, professor? Eu estou concluindo ainda. Eu só vou seguir a ordem. Eu só vou seguir a ordem a questão da ordem alfabética, eu tinha combinado com vocês. Aí, caso se alguém na frente da professora Josimara não quiser apresentar na ordem alfabética, aí pode apresentar ali. Tranquilo? Boa noite, professora Camila. Seja bem-vinda, professora. Tudo bem? Boa noite, professor. Tudo? Tudo certo, que bom. Boa noite, professor Chan. Tudo certo? Opa, tudo bem, professor Cilito, colegas, tudo certinho. Mas que bom, então. Sejam bem-vindos aí a mais um encontro. Então, como eu tinha comentado aqui no início, para os demais, né, professor Chan e a professora Camila, que chegaram agora, hoje nós vamos retornar no tema o SAEB e a recomposição da aprendizagem, né? Mas é bem pouquinho, a gente não vai focar muito nesse assunto, tá? Vai dar uma passada por cima só. É uma retomada lá na reunião 2 que vocês fizeram com o professor Afonso, e a gente vai dar uma retomadinha sobre a questão do planejamento, né? Como é que a gente trabalha. E também ouvir vocês, né? Como vocês se planejam na escola, né? O que vocês fizeram de planejamento esse ano, né? Como vocês acham que, com todos esses atarefamentos, né? essas tarefas que nós enfrentamos na escola, como vocês se planejam nas aulas de sociologia, né? Então, é um tema aí para a gente discutir sobre isso, né? Tá certo? E aí, em seguida, como eu falei, a gente vai estar falando sobre o relato de vocês, para finalizar e fechar o pacote, né? Boa noite, professora Eliane, seja bem-vinda. Tudo bem, professora?
Boa noite. Desculpa novamente que eu dou aula em outra cidade, então toda vez é uma correria para chegar a tempo. Perdão. Imagina, professor, essa é a nossa vida, né? A vida do professor é assim mesmo, né? É isso. Se não for assim, não é vida do professor, né? Verdade. Eu também Boa noite, também saí voando para chegar aqui fazer o encontro com vocês. Então vamos lá. Tranquilo. Então, o SAEB é Recomposição da Aprendizagem, Caminhos Percorridos, reunião de número 9, tá? Semana 4/8 até 8/8. Então, aqui nós temos, né? Deixa eu só colocar a apresentação inteira, fica mais visível para vocês. Então, aqui nós temos, né, aquele recado de sempre, né, a questão da câmera aberta, sempre manter, né, por manter e ter uma socialização melhor no nosso encontro, para a gente poder, né, como a gente está longe, acredito que a câmera aberta é a única forma que a gente consegue se ver, né, ver as expressões do outro, e, enfim, ter uma reunião mais harmoniosa, podemos dizer assim, mais socializadora, né. Sugerimos que o acesso às reuniões seja feito preferencialmente pelo computador. Imprevistos acontecem, né, às vezes nossos computadores resolvem de não querer funcionar e a gente tem que usar o celular, né, mas sempre de preferencialmente que puder usar o computador e a câmera aberta para estar presente na reunião, tá certo? São os recadinhos, né, que a gente tem que seguir. Aqui nós temos o cronograma da jornada, né, lá desde o início, né, a jornada de vocês em Sociologia, jornada 2, foi dividida em 10 reuniões, lá desde o início, a reunião 1 de acolhimento, o SAEB é Recomposição, que é uma retomada que a gente está fazendo hoje, na reunião de número 9, tá? Vocês falaram sobre cinema também, né, com o professor Afonso, leitura ativa, entrevista com IA, uso da inteligência artificial, literatura de cordel, como trabalhar literatura de cordel nas aulas de Sociologia, como trabalhar fotografia como narrativa. E aí, o nosso encontro da semana passada, né, que eu iniciei com vocês, que a gente trabalhou lá um pouquinho do desenho, né, como a gente pode trabalhar o desenho, como um contexto narrativo, o desenho como uma forma de fazer os alunos, né, entender as questões sociológicas, como o desenho pode contribuir para as aulas de Sociologia. Então, a gente aí focou lá na aula 29, né, as formas de governo, como a gente pode trabalhar aí os desenhos relacionados aí a questões da sociologia, seja da política até contextos da cultura, né? E aí, hoje, a reunião de número 9, SAEB Recomposição, Caminhos Percorridos e Relato de Implementação, sobrando tempo no final, como eu tinha comentado, se dois colegas quiserem apresentar, pode apresentar. E semana que vem, né, até que enfim, né, ufa, chegou o último encontro, que é o encontro de compartilhamento e feedback de vocês, né, que vocês vão estar compartilhando aí o relato de implementação, tá certo? Então, passou rápido nessa jornada, né? O objetivo do nosso encontro hoje é reconhecer a importância do planejamento para a efetividade das ações pedagógicas e o alcance dos objetivos de recomposição das aprendizagens, tá certo? Inspirar-se em práticas de colegas para aprimorar seus próprios processos de planejamento e execução de atividades e valorizar o feedback como ferramenta para aprimorar a prática pedagógica. Então, hoje a gente vai estar vendo esse último tópico aqui, né, do objetivo, valorizar o feedback. Então, a gente vai estar pontuando muito sobre essa questão do feedback. Tem uma atividade que vocês devem fazer, que é o feedback entre pares. Mas é muito fácil, já deixei, quanto que eu sou um cara muito gente boa, um professor camarada, já deixei tudo certo para vocês. Preenchi o nome de vocês, né, era para vocês preencherem, mas eu mesmo preenchi, olha só o quanto sou generoso. Preenchi para vocês, é só vocês responder 4 perguntinhas lá, muito simples, e devolver para mim, tá certo? Mas depois eu vou estar explicando como é que vai funcionar, tá? A agenda de hoje, né, acolhimento, a importância de planejar, 10 minutos, mapa de conexões, uma atividade que vocês vão fazer, espero que dê certo, que ontem a internet estava muito ruim, para acessar esse Padlet estava muito complicado, mas eu acho que vocês vão conseguir acessar. Nossa experiência, planejar para transformar 15 minutos, e por último, compartilhamento ali sobre o relato de implementação, como é que vai funcionar, questão do tempo, enfim, e aí, sobrando um tempo, aí os 2 primeiros podem estar apresentando, tá certo? Então, aqui nós iniciamos aqui com o acolhimento, falando sobre o planejamento. Então, hoje, a nossa reunião vai focar muito nessa palavra, né, o planejamento. Tá? Então, quando a gente fala em planejamento, como é que funciona? Deixa eu só dar uma boa noite para o professor André. Boa noite, professor André, tudo bem? Seja bem-vinda, professora. Boa noite, professor. Vou pegar uma água aqui para mim, que hoje eu tô mal da garganta.
Então, retomando aqui, daí a gente vai falar hoje sobre o planejamento, tá, pessoal? Então, o planejamento é a base de qualquer ação eficaz, especialmente na recomposição da aprendizagem, pensando nas atividades que vocês realizaram no início da jornada e também na escola onde vocês atuam. Qual palavra melhor resume a importância de planejar essas ações em sua escola? Então, compartilhe no chat sua perspectiva, que é fundamental para enriquecer nossa discussão. Então, pensando nas atividades que vocês realizaram, né, desde lá do primeiro trimestre da jornada, e também na escola de vocês, qual palavra melhor resume a importância de planejar para vocês? Então, se vocês puderem descrever aí no chat, ou, enfim, uns dois, quiser falar depois, vou dar aí um minutinho, que até menos, né, uns 30 segundos, para vocês responderem para mim, por gentileza. Pode ser? Aí, não vocês colocando no chat, eu vou compartilhando aí. A professora Gilzimara colocou ali, né, organização, também remete ao planejamento. A professora Camilo colocou ali, né, 2 pontos, que é organizar, que vem de organização, e estruturar. O professor Antoninho, planejar e organizar. O professor Chan colocou ali, o planejar hoje é se preparar para situações totalmente imprevistas, né, isso, sem dúvida, né, concordo plenamente, professor Chan. Mais alguém? Alguém quer falar? Enfim, fique à vontade, pessoal. Pode falar, professor Chan, fique à vontade. Então, boa noite, professor Celito, colegas. Eu não tive a oportunidade, né, de comentar até com o professor Celito, mas a gente sempre conversa, né, algumas situações que a gente enfrenta na escola. No dia de estudo e planejamento, né, eu sugeri uma coisa que eu falei aqui na época do Afonso, que quando a gente fala de recomposição de português e matemática, que é baseada dentro dessa lógica dos descritores para atingir o SAEB, DEB e outros índices externos, né, de avaliação externa, tinha sugerido, até naquele momento o professor Afonso concordou, depois eu não sei se ele continuou concordando, né, e que, na verdade, no dia do estudo de planejamento da minha escola, eles dizem assim, professor Chan, o que você pode fazer com português e matemática, com língua portuguesa e matemática? Eu propus uma inversão, né? Respeitar a nossa área de conhecimento e perguntar para o professor da língua portuguesa e matemática o que ele pode sugerir a partir do meu planejamento de aula. É uma inversão. Isso não é nem interdisciplinaridade, isso é uma tentativa de solução de um problema grave, que é a perda da nossa localização enquanto área de conhecimento científico. Tanto que mudaram o nome, né? Não é área de conhecimento, é componente curricular. A palavra componente quer dizer eu componho um currículo baseado numa política que define que o mais importante, por mais que diga, use, né, eufemismos ou qualquer palavra suave, até gentil e educada, mas ela sempre é, na prática, no final das contas, colocar como, né, subordinação. Eu sou componente subordinado a um objetivo em torno, né, de uma pedagogia métrica, em torno de um suposto ensino de português e matemática, né? Claro que essa discussão é pesada, né? A pedagógica e direção da minha escola não concordam, dizem, não, vocês têm que ajudar, até a palavra ajuda, né? Colaborar, ajudar. Falei, não, vamos inverter, né? Não é interdisciplinaridade, mas vamos inverter. Professora de português e matemática, a nossa área de conhecimento é assim, meu plano de aula é assim. Como que a gente pode trabalhar, né? Eu tinha insistido com o Afonso e os colegas, né, lá atrás, que o meu trabalho, ele tem que aparecer em identificar as questões da língua portuguesa, da matemática, e não só a língua portuguesa, não só a gramática, mas literatura, né? Então, a questão, eu coloquei de planejar é imprevisível, porque a própria conjuntura da escola, para a gente
Você veja só, eu aprendi assim para não criar problema de saúde, né? Grave. Eu planejava e não dava certo. Muitos anos não dava certo. Agora, pior ainda. Então, eu me preparo para uma conjuntura difícil e imprevisível onde eu tenho que dar uma resposta, um contorno a um problema que eu enfrento em sala de aula. Então, eu acho que essa é uma discussão que a gente tem que fazer entre nós, né? Acho que fora os formadores, a gente tem que convidar os colegas das áreas para a gente pensar, recuperar a pedagogia histórico-crítica, pensar um outro modelo alternativo, porque a gente ainda tem a liberdade da autonomia didático-pedagógica, né? É isso. Sim, com certeza, professor Chão. Eu vou deixar para complementar no final a tua parte, tá? Daí a professora Maria levantou a mão, daí eu vou deixar ela falar, daí eu falo geral. Pode falar, professora Maria. Na verdade, eu acho que o que eu vou falar é mais também como um desabafo, e também acho que vai de encontro ali o que o professor Chão falou. Hoje eu estava em sala, né, daí eu tinha planejado fazer os quizzes, né? Eu consegui marcar o laboratório com uma turma, com a outra eu lá com os tablets, os quizzes do trimestre todo, né? Porque eu deixei acumular, porque se eu for postando a cada 15 dias, eles não fazem, postar lá no Class, avisar de várias formas, é um mínimo de alunos que fazem. E daí, assim, eu querendo, né, eram 2 aulas, consegui marcar para uma segunda aula, e daí eu queria, né, orientá-los, né, como que ia ser, o que íamos fazer, e daí, de repente, assim, alunos, eu estou muito preocupada com isso, sabe? Assim, saí um pouquinho, né, deixei acontecer a coisa, fiquei de um canto observando 3, 4, 5 alunos assim, que pareciam galinhas destroncadas, e não estavam em si, parece, sabe? A maneira deles, né, assim, se moverem, levantar, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que é isso? Eu tenho que me planejar para aquilo que o professor estava, eu tenho que me planejar para lidar com essa situação, porque às vezes eu não consigo, às vezes eu consigo, né? Aquele dia que você está bem, né, tranquilo, tudo, e eu sei que a culpa não é deles, né, desse contexto que estamos vivendo, né? Educação permissiva, falta de limites, as redes sociais, a alimentação muito processada, eu não sei, né? Fatores, elementos, né, que colaboram para essa situação, né, que alguns deles, né, e pior que esses alguns, mesmo que sejam poucos, né, são eles que dão a tônica da sala de aula, né? E daí eu fiquei pensando, e na outra turma também, eu fiquei chamando a atenção, né, no momento, né, daí que entre uma aula e outra, né, na mesma aula, mas enfim, uma outra turma da 2ª série também, eu fiquei muito tempo chamando a atenção. Daí a gente acaba tendo que surtar, uma turma lá, acho que de 38 anos, a gente tem que surtar para conseguir a atenção deles. Então, assim, eu acho que eu tenho que me planejar, me organizar, me planejar para essa situação, porque o conteúdo, pois, né, a gente dá uma planejada e, enfim, e vai na sorte. E eu estou bem preocupada com essa situação. Não, seria só isso, acho que é mais um desabafo. Tá certo. Não, sem dúvida. Nós, os formadores aqui, o encontro nosso é para isso também, para ouvir a crítica de vocês, não só na reunião, como também lá no formulário que vocês, né, podem, sem dúvida, colocar os pontos de vocês, positivos e negativos, e eu concordo plenamente. Deixa eu só dar uma boa noite para o professor José aqui, daí a gente continua. Boa noite, professor José, seja bem-vindo. Tudo certo, professor? Boa noite, professor, tudo bom? Eu estava aqui meio... Eu entrei para o celular, não deu certo, depois entrei para um computador, não deu certo, e aí agora estou no 3º computador, agora deu certo. E agora deu certo, viu? Se não dá na primeira, não dá na segunda, dá na terceira, né? Assim vai. Valeu, obrigado, professor. De nada, imagina, tamo junto. Mas é isso aí, professor Chan, eu respondendo vocês bem rapidinho, eu concordo com você, o que você falou também, a questão é muito importante, né? Porque eu vejo assim, cada vez mais as nossas disciplinas estão deixando de lado, né? E sempre quando é próximo do SAEB, o foco central é português e matemática, né? Onde que entra as humanas? É essencial a gente trazer um contexto de pensamento e pensar que as nossas disciplinas também são essencial, né, na sala de aula. Não é só o português e matemática, que nem você falou, não é contribuir, né? É a gente também se aplicar igualmente, né? Assim, esse é o meu ponto de vista. E com você, professora Maria, também concordo plenamente. Hoje a questão de planejamento foi o que eu falei ontem no encontro meu com o outro grupo, que eu também sou cursista, né? Eu faço formadores de História Econômica do Paraná, porque
eu cheguei num ponto que eu nem sei mais o que fazer em curso de formadores, aí eu pensei, vou fazer a História Econômica do Paraná essa jornada. Aí eu fiz, e ontem a reunião era parecida com essa. Aí eu falei, professora, a questão do planejamento não parte só de nós. Aí acho que eu acredito que eu respondo o que a professora Maria fala. O planejamento vai além do professor da sala de aula, o planejamento vai de quem está diante de nós também, porque nós somos o quê? Uma rede de socialização. É o professor, é a direção, é a equipe pedagógica, é o aluno, é o pai do aluno, né? Então, aqui na escola tem pais que vêm só quando é época de fazer rematrícula e Deus dará, né, o filho, a gente que se vire. Então, assim, o planejamento vai além de nós, o planejamento, ele é um todo, né? Eu acho que não depende só de como o professor se planeja, mas depende também de quem está diante desse planejamento, que também tem que se planejar. Porque você chega na sala de aula, por exemplo, vai fazer uma prova, né? Você se prepara, faz um planejamento lá num domingo à tarde, que você poderia estar lá com a tua família no parque, você se planeja, né? Faz uma prova excelentíssima lá no Canva, por exemplo. Aí chega lá na segunda-feira, vai aplicar, já avisou a turma 3 semanas atrás, dá a prova de consulta, né? Ainda lá na última semana é bonzinho, né? Porque os alunos, né, ficam, né? Professor, dá de consulta, eles pegam, dá de consulta a prova, chega no dia, vão todos mal. Por quê? Não estudaram, não copiaram matéria. Lógico que tem todas as questões, que também a gente tem que ver a questão familiar, isso também influencia muito na forma como nossos alunos, né, estão na escola, mas boa parte é o desinteresse, né, é o despranejamento estrutural da família. E agora que eu vejo, assim, que os grandes da educação, né, vamos dizer assim, os representantes da nossa educação estão vendo, né, se a gente for analisar agora que eles estão começando a analisar e vendo que deram um tiro no pé, né, que é preciso rever a educação, que depois, após pandemia, não houve uma estrutura para a educação, houve um desmoronamento para a educação que a gente vive hoje, na atualidade que vivemos. Né? E isso vai não só do método de planejamento, mas de todas as questões, valorização do professor e assim em diante. Fique à vontade, professora Camila. Boa tarde, colegas. Então, eu trabalho no Colégio Estadual Laranjeiras do Sul. Já faz alguns anos que eu trabalho nesse colégio. E esse colégio ele ficou em 3º lugar, acho que da nota do Enem, no estado do Paraná, e ele ficou em 7º lugar na nota do Enem no Brasil. E qual que é o planejamento deles? Para ser bem sincera com vocês. Eles utilizam os slides do governo, mas eles não abriram mão do livro didático. Eu uso o livro didático na sala de aula de sociologia, uso muito o livro didático, respondendo questões, interpretando os textos de sociologia e, para ser sincera com vocês, muito do método tradicional. Livro, leitura, caderno, correção, sabe aquele negócio de passar visto no caderno, de carimbar o caderno dos alunos, toda essa metodologia possibilitou a eles com que eles tivessem esses índices. Outra questão também, eu vejo pela minha disciplina, ela é muito valorizada nesse colégio. Os trabalhos, as atividades que eu proponho de sociologia, às vezes eu faço os simulados também, eles valorizam. E se eles olham lá os slides, tudo, se eu quero complementar com mais conteúdo, né, do livro didático, eu tenho total liberdade para fazer isso, inclusive nesse itinerário. No itinerário formativo, eles me chamaram e falaram assim, professora, olha, trabalho itinerário, mas por favor, não deixe o livro didático de lado. Daí a pedagoga falou, eu sei que os conteúdos não batem, né? Vamos falar a verdade, terceiro ano, você... O que tem no livro didático e os conteúdos propostos não bate muitas vezes. Mas mesmo assim, eles deixam a gente ter liberdade para planejar a disciplina da gente. Isso é muito bom. Só para contribuir. Não, sim, com certeza, né? Não, quando a gente tem autonomia, como o professor Chan tinha comentado já hoje, a gente consegue trabalhar da melhor forma possível, né? Eu tenho uma disciplina de filosofia, que é o itinerário liderança ética. As aulas, assim, tem umas aulas que são ótimas, que vem no ESO, mas tem umas aulas que, para mim, assim, não compromete com o que a gente quer trabalhar. Eu planejo as minhas aulas, né? Mas a autonomia do professor é essencial, né?
Mais alguém quer complementar? E essa autonomia não é em todas as escolas. Eu trabalho em 7, né? 7 escolas. As demais escolas, vocês acreditam que eles doaram os livros de sociologia para reciclagem? Não acreditei nisso, gente. Sim, eu tenho escolas que doaram, pegaram os livros nossos de sociologia e doaram para reciclagem. É o cúmulo. Aí eles não sabem por que os alunos acabam não indo tão bem nessas provas que eles têm. Se o professor às vezes é o mesmo, mas é a questão da liberdade, né? A gente poder ter liberdade de fazer o nosso trabalho. Mas algumas escolas minhas é só os slides. É o esgotamento, né? É o esgotamento, né, do pensamento crítico, né? Cada vez mais está se desfocando, né? Só um minutinho, pessoal. Eu não sei se a Jusemara está falando para a gente ouvir, mas o teu áudio está fechado se for para nós. Sei que era aqui que estava batendo palma. Então, e cada vez mais a gente vê, né, o esgotamento, né, do pensamento crítico, né. Eu também, professora Camila, respondendo você, também trabalho bastante com livro, né, e a autonomia da gente é essencial nas aulas, né, e é complicado, né, porque hoje cada vez mais a gente vê, né, a menos importância que está sendo a nossa disciplina, né, seja filosofia, seja sociologia, e isso acaba, né, prejudicando a estrutura crítica que os alunos, né, devem ter na sociedade, quando a gente fala em sociologia, e também a questão... E isso já distancia deles para a forma que eles vivem hoje, né? Era TikTok, dancinha, não sei o quê, enfim. Mas sei lá, né? Acho que não podemos também, né? Eu nem sei o que dizer, né? É complicado, né? Pois não, professor Josemar, fique à vontade. Então, professor, eu trabalho no terceiro, tá dando para ouvir? Dá, tranquilo. No terceiro eu trabalho a trilha Governo e Cidadania, né? E daí, nesse conteúdo de agora, vem a questão da pesquisa ali, a forma de pesquisa. Daí, como eu fiz o ano passado, eu fiz esse ano novamente, só que eu tive que me adaptar sem o celular. Porque o ano passado eles usaram o celular e fizeram tudo pelo WhatsApp. Eles estão fazendo a pesquisa aplicada agora dentro da sala. Cada grupo decidiu por um tema, e daí eu pedi para que eles fizessem algumas questões para que aplicasse essa pesquisa na sala com os alunos do terceiro ano. Aí eles vão aplicar a pesquisa, só que daí eles fizeram tudo meio que analógico, assim, nas folhas, né, de papel massa, sulfite. Aí os grupos vão responder. Aí eu pedi ajuda para os professores de matemática, principalmente de recomposição agora, para tabular os dados e fazer os gráficos. Então, a gente está trabalhando junto, pedir para eles escolherem um tema, fazer uma justificativa, fazer os objetivos, tudo tinha que estar com coerência, né, relacionado às questões. E eles vão tabular essa semana, terminar a semana que vem, e vão apresentar a semana que vem. Legal. Aí foi uma maneira que a gente uniu, né? Mas eles se adaptaram à disciplina, o pessoal, eu pedi uma ajuda, eles estão ajudando, não que eu me adaptei à recomposição, entendeu? Uhum. Então, a gente está trabalhando juntos, os professores de recomposição estão auxiliando e ajudando os alunos, é isso. Legal. Mais alguém quer complementar? Podemos passar. Mas é isso, né? A questão do planejamento, né? Quando a gente pensa, vem milhões, né, de ideias, enfim, e críticas também, né? Como vocês complementaram, e que sempre é importante, né? Passando aqui, a importância de planejar. O planejamento é a chave para transformar desafios em conquistas, garantindo que cada estudante recomponha sua aprendizagem. Aí nós temos aqui uns pontos, né? Mapear as defasagens, personalizar as intervenções, focar nas habilidades essenciais e acompanhar as ações desenvolvidas, né? Então, o planejamento, ele entra aqui nessas
nesses caminhos aqui, né, que a gente pode seguir aqui com os nossos estudantes no contexto escolar. E também outros pontos, né, que a gente pode colocar aqui o planejamento como ferramenta de aprendizagem. Aqui nós temos aqui um mapa de conexões compartilhando saberes e impactos. Durante a reunião 2 dessa jornada, vocês foram convidados a registrar iniciativas de engajamento no percurso de ações para o SAEB. Dentre as ações planejadas, qual foi a que teve maior destaque em seu contexto de atuação? Então, antes de vocês responderem, né, eu vou compartilhar aqui com vocês. Vocês podem ver que está aparecendo para vocês no slide um mapa, né, que mostra ali um pedacinho, né, vamos dizer assim, do nosso estado do Paraná, ali a capital. Agora vamos compartilhar as nossas experiências e fortalecer o entendimento de que um bom planejamento desenvolve a aprendizagem do estudante. Por isso, vamos construir juntos um mapa que celebra nossas experiências e o impacto dessas ações nas nossas escolas. Então, o que vocês vão fazer agora? Respondendo essa pergunta aqui, eu já volto nela de novo. Dentre as ações planejadas, qual foi a que teve maior destaque em seu contexto de atuação? Então, qual que foi muito eficiente no seu trabalho aí durante esses 3 trimestres, por mais que nós estamos no segundo, né, já estamos finalizando, né, o segundo trimestre, aí daqui, esse mês aí já é encerramento, né, já vamos para o terceiro, né, qual deles que foi essencial, né, e destaque na sua atuação? Então, aqui eu vou compartilhar com vocês esse material de apoio, que vocês podem entrar, é um tutorial, mas eu vou estar explicando também, né, e deixa eu abrir ele aqui em uma nova guia, e também vou estar compartilhando com vocês deixa eu só abrir aqui, ver se a minha internet aqui colabora, né? Aí vocês vão entrar no tutorial, pode dar uma olhadinha, por mais que eu vou estar explicando também esse tutorial aqui, como vocês vão fazer. Só ele carregar aqui que ele... Hoje a internet minha aqui tá que nem professor na sexta-feira, na última aula da noite, né? Aquele desânimo, né? Você está bem otimista, só na sexta-feira à noite? Eu hoje tenho as duas últimas. Eu tenho as duas últimas hoje. Para mim, eu gostaria de nem precisar ir, mas... Verdade, né, professor José? Eu trabalhei bastante tempo à noite, sabe? Mas depois que o meu colégio, ele fechou, né, o noturno, aí faz tempo que eu não sei o que é trabalhar à noite, mas eu trabalhei aí 6, 7 anos seguidos à noite. Aí depois que teve, né, esse encerramento de noturno, né, em boa parte das escolas, faz tempo que eu não trabalho. E na minha cidade, na verdade, todos, né, tinha noturno aí. A partir de 2023, só tem um colégio que é noturno, né, e só tem um primeiro, segundo e terceiro ano. Também é uma grande questão aí, né, que a gente vivencia o fim dos colégios noturnos, né. Mas, enfim. Pessoal, então, peço gentilmente que vocês entrem nesse tutorial ali, tá? Agora eu vou compartilhar com vocês o material aqui que vocês têm que fazer atividade. Eu espero que vocês consigam. Caso alguém não consiga preencher essa atividade, aí podem preencher no chat, tá certo? Aí o que você preencheria nesse material, você preenche no chat, tá? Mas eu acredito que todos vão conseguir. Eu acredito que todo mundo tem internet a lá Elon Musk, né? Só eu que a minha internet é meio internet da Shopee, né? Eu tenho que melhorar a minha internet aqui. É que eu não tô em casa também, né? Tem isso, a minha internet em casa é ótima. Deixa eu ver aqui onde está o material. Achei. Nesse tutorial aqui, a entrada é para... Oi, professor Antônio. Esse tutorial, professor, é só para você seguir ele, para você fazer essa atividade que eu vou postar agora, tá certo? Ah, tá. Beleza? Deixa eu pegar ela aqui. Eu já mando para vocês. Estou esperando carregar aqui. Ela é naquela plataforma lá que
Padlet, né, que a gente chama, né, Padlet, não sei se pronunciei corretamente. Eu não uso, raramente uso. A plataforma que eu mais uso bastante é o Canva, sabe? O Canva, eu sou, nossa, apaixonado pelo Canva. Todos os meus trabalhos, provas, eu faço pelo Canva, mas tem essa ferramenta, raramente eu uso ela. Assim mexo, mas não é uma ferramenta que eu uso no meu dia a dia. Mas algum de vocês talvez já usou ela. Deixa eu compartilhar aqui. Agora vocês podem entrar fazendo favor nesse que eu postei por último. E aí eu vou estar compartilhando com vocês como funciona essa atividade. Então primeiramente ela vai abrir para vocês um mapa, né? Vamos dizer assim, um mapa mundi. Aí no cantinho dela, no caso do meu lado direito, né? Lado direito de vocês, vai ter uma seta em forma de mãozinha. Aí vocês vão lá no canto, ver que tem um círculo roxo, onde tem um sinal de mais, correto? Aí você vai clicar nesse sinal de mais, como está aparecendo na tela para vocês. Tá? Aí vocês vão procurar, vocês vão escrever a cidade de vocês. Por exemplo, eu moro em Tibagi, né? Daí eu coloco Tibagi, né? Aí já aparece Tibagi, Paraná. E eu posso colocar do lado daí o nome da minha escola. Então, vocês colocam a cidade de vocês. E aí vocês colocam a escola. Tá? Ó, como tá aparecendo ali o meu, né? Aí eu vou procurar a minha escola. E aí do lado, depois que você colocar cidade e escola, você coloca o teu nome pra gente saber que é você. E daí embaixo tem ali uma caixinha de texto, né? Escrito, se eu não me engano, porque para mim tá bem complicado aqui, tá travando, não sei para vocês. Escreva algo surpreendente, né? Acredito que é isso que tá escrito. Aí você vai escrever, né? Respondendo aquela pergunta lá que eu tinha feito agora há pouco. O meu também tá travando, professor. Tá travando? Acho que é o sistema do Padlet. Não tá dando certo, tá... não. Não tá abrindo. O sinal de mais não tá assinado. O meu consegui abrir aqui agora. Gente, não tá abrindo, não. Então, não é a internet, né? Eu acho que é a plataforma. Ó, eu tô escrevendo ali para vocês verem. Assim, tá bem lento. Por letra. Lentinho. Dá aquela travada, daí vai, né? Daí para e vai. A turma de ontem também, alguns tiveram dificuldade, outros conseguiram. Aí vocês também podem colocar a imagem da cidade de vocês ou da escola de vocês. E aí vocês preenchem. Eu consegui escrever ali, mas não aparece para... Enviar, daí clique por último. Oi, professor Antoninho. Não, o meu aqui não... Eu escrevi aqui São José dos Pinhais, tá? Mas não tem onde... Daí só fica nisso. Aqui ele diz que não é possível acessar esse site. Ué? O meu não tá dando certo também. O meu também não. Deixa eu ver aqui o meu aqui. Estranho, né? Mas então, pessoal, para não perder tempo, né, relacionado ao sistema que não quer funcionar no Padlet, né, infelizmente, quem não conseguir acessar e preencher lá, aí pode escrever no chat mesmo, tá certo? Respondendo aquela pergunta lá.
Dentre as ações planejadas, qual foi a que teve maior destaque em seu contexto de atuação? Tá? Deixa eu fechar aqui, aí eu deixo aberto aqui o... Deixa eu compartilhar aqui. Não vai mesmo. Não vai. Tá que nem a professora ontem, né? Não lembro o nome de qual professora que foi que falou, né? Esse negócio tá igual eu na aula do 8º ano, com 40 alunos, no laboratório, sem internet. Falei tudo isso, né, professora? A internet, né, a tecnologia é bom, mas quando dá errado... Professor, esse é algo fantástico, eu acho que no Formadores de Sociologia, isso aí acho que era para os formadores lá de língua portuguesa e matemática, né? Esse é algo fantástico aí que querem que a gente relate. Formadores de Sociologia, algo fantástico, não sei. É difícil, né, professora Maria? Se foi fantástico, eu não sei. Eu não faço ideia do que seja esse fantástico, algo extraordinário, milagre, milagroso. Galera, por favor. Então, sabe, por aqui dessa recomposição de aprendizagem, Saeb, eu sinto muito. Professora, tem que assistir o filme A Espera de um Milagre lá. Daí... Pois é, então pronto, sabe? A Espera do Milagre. Lá nos formadores da língua portuguesa, da matemática, ou mesmo da recomposição da aprendizagem, esse tal de algo fantástico. Na verdade, aqui, não concordo, professora Maria, mas aqui, na verdade, é pontuado com a aula de sociologia, né? O que você fez de destaque nas suas aulas de sociologia, né? Minhas aulas de sociologia, pensando no meu conteúdo, no meu planejamento de sociologia. Isso, exatamente. Leitura, fiz leitura, né? Então, a leitura acho que ajuda, né? Levei um texto, algo assim, né? Sim, trabalho, né? O trabalho que você fez, né? Diferente, que foi essencial numa turma. Você pode até pontuar o relato mesmo, né? Olha, estou fazendo um relato, meu relato achei que funcionou com a turma tal, né? Foi algo bem planejado, deu certo. Então, seria nesse caminho, né? Tá. Mas concordo, mas entendo, professora, teu desabafo. Concordo plenamente, professor. Eu assino o que você descreve. Eu vi algo fantástico na escola mesmo, esse ano, em comparação a 2 anos atrás, ter tirado o hino, que era toda semana aquilo que tomava tempo quase uma aula inteira, enfim... E sempre calhava numa turma que você nunca conseguia, não avançava. Isso foi algo extraordinário, ter tirado esse momento do hino. Uhum. Pois não, professor Elvis? O professor, eu vejo assim que algo é fantástico aí que fala, né? É fantástico, extraordinário? Isso, nas tuas aulas de sociologia, focado nas tuas aulas, né? É que assim, eu trabalho a disciplina de geografia, né? E também comentou. E projeto de vida. Isso. Mas eu acho que algo fantástico é fazer com que o aluno leia em sala de aula, né? Então é algo difícil, a gente pede, porque assim, trabalha a questão da oralidade, né? Mas eu vejo assim que eles têm muita dificuldade de se expor. E muitas vezes a gente pede para um ler um texto e o outro comentar, isso aí é o grande desafio. Então, aquele que lê e o outro comenta, para mim é algo extraordinário, né? Porque é um grande desafio fazer com que esse aluno participe, né? Com certeza, né? A leitura é essencial, né? E hoje a gente nas aulas, quando os alunos participam da leitura, é essencial. Eu gosto, assim, muito, para mim, eu acho muito fantástico quando os alunos, eles respondem perguntas descritivas que vão além daquilo que eu pedi, sabe? Eu acho muito bacana, porque eu vejo que a argumentação deles se encaixou e pegou aquilo que eu queria que eles entendessem do autor, ou da teoria, ou até daquilo que eles vivem no contexto de sociedade deles, né? Pois não, professor José? Não, eu ia brincar, né, que na escola, quando o aluno faz todas as atividades, como o professor Alves sugeriu ali, lê, escreve e tal, ele já vai para o grupo dos superdotados, né? Ou seja, não, mas tem momentos gratificantes, a gente,
Claro, eu dou aula há 33 anos e tinha angústia lá nos 33 anos atrás e tem angústia hoje. A escola é um espaço de debate e tal. Claro, hoje a gente tem essa disputa, os alunos só recebem aquilo que interessa para eles, né? Eles viraram um algoritmo e eles são identificados e daí tudo que eles... E aí, quando a aula não tem nada a ver com aquilo que é o que eles gostam, eles têm uma dificuldade muito grande. Eles têm sono, eles têm fadiga. Então, a dificuldade deles de interagir, você olha assim e eles estão no desespero para que as aulas terminem. E às vezes eu pergunto aos professores, eu tenho uma turma da tarde que eu brinco que se alguém entrar, der um tiro dentro da sala, ninguém nem vai se mexer no lugar. Você não precisa chamar a atenção deles nenhuma vez, porque eles não reagem. Mas nem para fazer bagunça os desgraçados prestam. Assim, porque se eles fizessem alguma bagunça, naquela bagunça se cria algo, né? Mas não, eles têm uma apatia absoluta. É uma turma da tarde, é um terceiro ano assim que todos os professores dizem que saem de lá assim esgotados, assim, porque eles não têm interação. Por outro lado, tem umas turmas que interagem, que participam. Eu até escrevi aqui a minha implementação, eu fiz uma pesquisa, cara, foi muito interessante. Os alunos foram empolgados para a rua, todos eles conseguiram, só uma menina não conseguiu autorização da mãe, por alguma razão. Fomos para a rua fazer pesquisa e eles gostaram, e eles queriam contar o que eles viveram, o que eles ouviram, o que as pessoas falavam. Então, foi uma experiência bem interessante, mas foi algo bem diferente do tradicional, né? Porque sair da sala de aula deu esse tchan para eles. Entretanto, não dá para sair todo dia. A escola funciona dentro dos muros e geralmente dentro das salas, né? Então, e fazer eles se empolgar ali dentro não é tão fácil assim. Mas não era tão fácil há 30 anos atrás, a gente tinha uma vantagem. Nunca precisava disputar com celular, era outro momento da história, né? Hoje eles têm um mundo deles. Às vezes dá a impressão que eles não acreditam que vai existir o amanhã. Eles estão vivendo o momento. A gente tinha lá preocupação, planejamento a longo prazo. Não é à toa que eles jogam no tigrinho, que eles querem ser influencer, porque para eles a ideia assim, de que fazer uma faculdade, trabalhar 10 anos, fazer um concurso, para um dia você comprar uma casa, parece que para eles isso não é uma coisa que eles estão dispostos a fazer. A nossa geração topou fazer isso. A deles tem uma dificuldade, eles são muito imediatistas. Eles querem resultado rápido, senão eles entendem que não vale a pena. Inclusive, alguns deles dizem que para eles a ideia de 4 anos de faculdade é perda de tempo. Eles querem fazer outra coisa e não ir para a faculdade. Sei lá. É o momento, a história, eles são sujeitos. E se eles não são bons, fomos nós que tornamos eles assim, né? Porque é a geração adulta de agora que está formando a geração de jovens e adolescentes que nós estamos educando. Então, não sei onde é que está a falha. Então, professor José, você descreveu, né, aquilo que todos nós, acredito, tanto eu quanto os demais colegas aí pensam, né? É uma questão que o medo nos aterroriza, né? Sobre futuramente como vai ser esses jovens que estamos preparando, né, para o mercado de trabalho, para a universidade. Mas, só para complementar, às vezes eu digo para eles, eu não desisto de vocês, porque eu estou envelhecendo e eu vou depender da geração de vocês para cuidar de mim na minha velhice. Sim. Aí um dia uma menina falou assim, professor, coitado de você. Não, eu vou insistir, eu quero acreditar que vale a pena. Então, mas às vezes dá um baque na gente. Sim, com certeza. Então, é isso, né? São questões que a gente acredita, mas que muitos pontos, às vezes, nos assustam, né? Lendo aqui, não sei se o professor Chan queira comentar, ou quiser, eu posso ler aqui. O professor Chan colocou ali, né? Colégio Estadual Ansdrubal, né? Brigardin, espero ter pronunciado correto. Curitiba, Paraná, meus estudantes entenderam os tipos de associação de Max Weber. Em caso... sim, legal, professor Chan, show de bola. O professor Eliano colocou Colégio Cívico Militar, o professor Eliano trabalha no Colégio Cívico, eu também trabalho no Colégio Cívico Militar, professor. Fizemos premiações para incentivar
a participação, né? Hoje, né, a questão, né, da incentivo, acho que isso remete muito ao que o professor José falou, né? Hoje também, né, para a gente conseguir ganhar os alunos é tudo na base da incentivação, né? Eu vejo muito isso também na minha escola, né? Venham para a escola, lógico, também é uma forma de você parabenizar aqueles alunos que merecem, sem dúvida, né? Sempre é bom um agrado, enfim, um certificado, pelo menos na minha escola, não sei se na escola australiana tem, mas na minha escola agora tem as medalhas, né? Então, os alunos de destaque ganham as medalhas de alunos de destaque do cívico-militar. Então, sem dúvida, parabenizar eles de uma forma, assim, diferente é bacana, mas eu vejo também que, às vezes, passa, né, do limite da questão, né? Na minha escola tem muito não sei na escola de vocês, mas vim todos da turma, a melhor turma da semana lá com o presenciômetro lá, né, não sei o que lá, do verdinho lá, semana que vem pode vir roupa normal, roupa que usa para sair, não precisa vir de uniforme. Então são coisas que, pelo menos no meu tempo, não existia isso, né, era de uniforme, ponto final. Não tem essa coisa de acordo, né, você tem que ir com uniforme, ou se você... Então hoje a gente vive muito desses combinados, né, com os alunos. E, enfim, eu às vezes penso, né, até que ponto isso pode ser eficiente para nós. Né? E aí a gente vira, às vezes, até refém dos alunos. Né? Concordo com a questão de parabenizá-los, mas às vezes passa do limite. Né? Professora Josemar, Colégio Estadual Ulisses, a professora colocou, né, Foz do Iguaçu, os alunos do terceiro ano estão fazendo uma atividade com pesquisa aplicada, analisando e tabulando os dados, está sendo importante para entender a abordagem quantitativa e qualitativa. Legal. Professora Maria de Fátima, no itinerário Governo e Cidadania, produção de pesquisa de final de trimestre, e turma escolheu o tema Hábitos de Leitura dos Estudantes do Colégio. Estamos tabulando os dados, os resultados são assustadores, o hábito de leitura caiu drasticamente. Com certeza, professora. Para você ter uma noção, professora Maria, na minha escola, a biblioteca virou um laboratório de informática. Esses dias eu estava lá olhando... Esses dias eu estava olhando lá uns livros de sociologia, assim, sabe, e outros livros, assim, e hoje raramente eu vejo, para você ter uma noção, eu lembro do meu tempo, olha que eu não tenho os meus 30 e poucos anos, eu lembro do meu tempo, assim, que batia o sinal do recreio, né, corria aquela criançada, e eu era um deles, né, pegar lá um livro para ler. E hoje não tem mais essa essência da leitura, de um aluno ir lá emprestar um livro. Até, na verdade, hoje não tem ninguém, não sei na escola de vocês, mas na minha, pelo menos, não tem alguém que fique ali responsável para o empréstimo de livro. Então, você vê que a distância entre o aluno e o livro cada vez mais está acontecendo. E aí, nos faz pensar, e a aprendizagem, onde que fica, né? Que seu livro é uma ferramenta essencial para isso. Pois não, professor, pode falar. Professora Maria, você queria comentar alguma coisa? Não, que na minha escola, Colégio Mário Valdemores, que na opinião, que tem a bibliotecária lá, né? Tem a moça lá que fica. Mas o que eu vejo em sala de aula, os livros que os alunos pegam, é aqueles livros de tipo... esses de moda agora, que também tem esses volumes, 1, 2, né? Envolve mistério. Não, autoajuda, que envolve magia, mistério, enfim. Esse tipo... fantasia. Isso, esse nome, fantasia. Então, pelo que eu percebo, que eu passo por um que estão com o livro, eu pego, dobro a capa, peço para olhar, né, o título, geralmente são esses livros aí. E eles leem. E as meninas, dificilmente eu vejo um menino com um livro, mas as meninas eu vejo, porém, esse tipo de leitura. Melhor que nada, né? Claro. Ainda eles estão envolvendo a leitura, né, mas... a gente fica preocupado, né? Mas é a forma, né, que está sendo padronizado, né? Enfim, vocês sabem que lá na Finlândia não deu certo, né? Vocês viram, né, o último noticiário que tinha visto, que eles estavam retomando de novo a forma de voltar ao livro, né, como uma ferramenta essencial, porque lá... Mas, enfim, né? Vamos continuar aqui. Mais alguém, pessoal, quer cumprimentar sobre essa questão aí de algo fantástico, algo construtivo que você fez nas suas aulas, ou, enfim, uma crítica também, por que não, né? Pode falar, professor Chan, fica à vontade. Não, eu vi uma pesquisa agora há pouco tempo também que falou, chegou ao resultado, uma questão bem particular, que é bem óbvia, depois que você fala o que acontece, né?
Que a leitura no celular é uma passada de olhos, porque você está treinado a fazer a mudança de tela e entrar de uma rede social para outra. E, consequentemente, você tem um tipo de atitude de leitura a partir do livro virtual, seja pelo aplicativo, principalmente com relação ao smartphone, porque a maioria da população, 90 e poucos %, assim, absoluto, é celular, não é computador, não é netbook nem tablet. E que o livro físico, enquanto tecnologia, te exige uma relação de compromisso, de atenção e de um tempo maior. Interessante, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que divulgar, né? Bastante, né? Porque além do adoecimento, além de outras coisas que levam a problemas de saúde, tem a questão cognitiva, né? E a questão da relação que você tem com a leitura e qual é a mais adequada, né? Então, é bem interessante isso aí. Uhum. Sim, sim, com certeza. O professor Antoninho lá comentou, né, que também premiamos as turmas que se destacam no SAEB e os melhores alunos. Todos os trimestres são entregues certificados dos melhores alunos das turmas, né? Então, eu li aqui, professor, não sei se queria complementar, né, mas eu acabei lendo aqui por você. Não, tranquilo, é assim mesmo, tá? Além de mim, a professora Eliane, tem mais alguém de vocês que trabalham em colégio cívico-militar? Não? Eu trabalho num colégio que é... Eu trabalho num colégio que foi a escola parceira, agora sem votação, não teve quórum e foi foi a escola parceira, mesma coisa. Entendi. A gente parece estar pisando num lugar que não... a gente se sente estranho lá, né? Que muda, né, o foco, né? Trabalho, Professor. Autonomia, né? Oi, professora Andréia. Eu trabalho... Fiquei ouvindo os colegas aqui. Tá. Mas eu trabalho em uma escola integral, né? Uhum. Quem trabalha nas escolas integrais sabe que o sistema é diferente, né? Existem muitas coisas que a gente faz que na escola regular é de forma diferente. Mas, assim, quanto ao SAEB, a gente vem trabalhando todos os componentes curriculares juntos. Eles reúnem e aí a gente faz a retomada de conteúdo. Como você, na tua disciplina, pode vir a ajudar? Ali os professores foram falando, eu acho que foi trabalhado de uma forma bem leve conosco, assim, sabe? Que todo mundo se ajudou. E o 9º ano, principalmente, veio crescendo bastante dentro desses 6 meses. Então, é de um trabalho em conjunto das coordenações também, que a escola integral a gente trabalha com as coordenações. Todas os nossos coordenadores das humanas, exatas, a gente tenta desenvolver um trabalho meio que junto. Então, ficou um fardo mais leve para ser carregado, assim. Pelo menos é o que parece, né? Eu sinto isso. Quando eu ouço os colegas, parece que as escolas impõem isso de uma forma que você tem que fazer. E ali a gente conseguiu desenvolver de uma forma que ficou mais tranquila, mais leve. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Mas está andando. Sim. Que bom, né, professor André? Porque, sem dúvida, quando a gente consegue trabalhar de uma forma melhor, assim, que nos faça se sentir bem, né, é essencial, né? Porque a escola é algo que nos deixa desgastado, né? E quando não está dando certo as coisas em todos os sentidos, nos atrapalha a nossa saúde mental, atrapalha o desenvolvimento da escola, dos alunos. Enfim, eu esse ano estou numa escola só, né? Sempre trabalhei em 2, esse ano consegui ficar em 2, né? Para eu conseguir complementar com geografia, né? Mas 2 escolas não foi fácil para mim, mas não tá fácil. O meu colégio é cívico-militar também, né? Então foi uma mudança muito diferente. Enfim, tem os pontos bons, mas tem os pontos negativos, né? Mas, enfim, é uma questão que acredito que todas as escolas, né, têm, né? Os pontos bons e os pontos negativos. Professora Camila, queria falar alguma coisa? Daí eu vou passar para o professor Shanker Gamão em seguida.
Então, eu também trabalho numa escola cívico-militar e o pessoal, eles estão desesperados por causa desses índices, dessas provas, porque doido. eles têm que mostrar serviço, né? E eu acho que a cobrança maior é na cívico-militar. Mas o que aconteceu Sim. com eles? Por que os índices deles estão baixando lá? Porque eles adotaram ao pé da letra exatamente os slides. Eu não tenho livro didático para trabalhar com os alunos lá. Foi lá que foi descartado os livros que você falou? Eles se livraram dos livros. Não sei o que eles fizeram com os livros didáticos de sociologia, de filosofia. Eles consumiram. E agora eles estão desesperados, porque eles precisam, né, mostrar serviço nessas cívicos militares, e eles só seguem exatamente aqueles quizzes, exatamente tudo que o governo propôs, eles seguem à risca, mas eles não conseguiram melhorar. E não vai aumentar os resultados. E a outra escola os slides, não vai. Isso é geral, né? Exatamente. E a outra escola minha, também eu trabalho em 7 escolas ao todo. Então, eu conheço diversas realidades de colégio. Trabalho numa integral também. Agora, e a integral que eu trabalho, ela é de uma extrema vulnerabilidade social aos alunos. Então, é bem difícil, bem complicado. Eu não tenho uma experiência assim muito boa com escolas integrais. Não sei se vocês trabalham e vocês têm experiência boa com integral? Lá vou eu falar, professora. Eu trabalhei mais ou menos. Gosto. Vai falar, professora. Então, assim... Funciona, professora? Oi? E funciona? Então, eu vejo, não sei se vocês concordam. O meu filho estuda lá porque eu trabalho lá. Mas, assim, eu sempre tenho um olhar que a escola integral ela deve ser para alguns tipos de alunos, né? Aqui em casa não está funcionando tão bem. Mas a nossa escola integral aqui de Mangueirinha, ela funciona muito bem. Temos em torno de 150 alunos e quando eu ouço os outros colegas falarem sobre a escola integral, eu vejo relatos diferentes do que nós temos. Então, eu acredito que a nossa gestão é muito boa e cada um de nós sabe o que tem que fazer dentro da escola. Só que a demanda, o que tem chegado para nós não é tão simples assim, gente. É uma demanda, os alunos não são tão fáceis. E exige muito de nós, professores, assim, muito mais do que a escola normal. Eu sinto isso. Pois é, eu vejo assim, a escola é muito organizada, as disciplinas, tudo muito bonito no papel. Mas uma coisa é o papel, outra coisa é a prática. Porque eu que trabalho lá no integral, gente, eu acho assim, quanto maior vulnerabilidade social, às vezes nós temos inúmeros problemas que acompanham essa vulnerabilidade. E eles trazem esses problemas para dentro da escola, porque o que acontece? A escola se torna uma extensão da casa. Se eles têm problema com droga dentro de casa, se o pai bate na mãe, ele vai bater na coleguinha, ele vai bater na colega. Se todos os problemas sociais de lá é transferido para a escola integral. Nós temos muito problema. E é difícil, é bem complicado. Mas no papel, assim, ela é super organizada, super bem estruturada. Eu não sei o que vocês pensam, gente, mas aqui a escola integral foi inserida do 6º ao 9º, né? E aí o ensino médio. E a gente não tem escola integral do 1º ao 5º ano. Eu acho que a grande dificuldade da escola integral que a gente enfrenta hoje é essa falta deles virem já da escola integral do 1º ao 5º. Até eles entenderem como é que funciona, demora muito tempo. E realmente tem essas demandas que a professora falou ali. Eu acho que o professor Celito congelou lá a internet. Acho que travou ali. Acho que sim, começamos Voltou. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Minha internet está dando um bug aqui, não sei o que está acontecendo. Eu vou até entrar pelo celular aqui para... Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Ah, tá. Então tá bom. Sim. Mas tranquilo, eu não peguei a última fala da professora André, mas
concordo com vocês e tranquilo. Eu, por incrível que pareça, esses 12, 13 anos que eu estou em sala de aula, eu nunca trabalhei em escola integral, mas pelos relatos que os colegas contam para mim, né, eu, enfim, noto isso, né. E essas novas adaptações também, né, os colegas contam também das escolas parceiras, né, o professor Antoninho trabalha numa, né, então, aqui era para ser uma escola parceira, não foi, não sei porquê até hoje, né, histórias que o povo conta, né, ninguém sabe o porquê, né, muito estranho, né, mas enfim. Mas eu vi a professora Camila falando, então, hoje eu vejo que as pessoas querem colocar os filhos nas escolas militares. Devido às regras, vejo muitas pessoas falando, só que eu não conhecia a escola integral a fundo. E a professora Camila falando, eles seguem o que nós seguimos na escola normal, com os mesmos slides, do mesmo sistema. Na escola integral, sim. Não, na escola militar, você me disse. Eles seguem, eles só não usam o livro didático. Mas isso foi uma questão da escola ali. O material do governo é tudo igual. Todo mundo segue igual. Acordo interno, né? Sim. Entendi. Vou passar a vez para o professor Chan, que faz hora que ele está com a mão erguida, e eu acredito que ele está cansado, já tá bom? Aí, em seguida, o professor José. Professor Chan, fique à vontade. Não, eu contar a minha experiência, né? Eu tento, aquilo que eu estava falando, que nem a mão invisível do mercado, né? Ninguém fala nada, mas se você não fizer, a mão invisível te pune, né? Então, a pedagogia, a política pedagógica dentro do sistema nosso é assim, não tem ninguém falando, dando de dedo, porque é crime, é assédio moral. Mas tem aquela mão invisível, né? Que vai tirando as coisas, vai dando a entender que você é um problema dentro do projeto, suposto projeto político-pedagógico. Então, é uma luta, né? Eu falei para a diretora claramente, nós estamos uma relação de 17 anos, ela trabalhou na sala de aula e eu falo para ela, sempre estou relembrando que ela é, além de diretora, é professora. Eu falei para ela claramente, eu estou fazendo porque eu sou obrigado, porque eu não acredito nisso. Eu já falei qual é a minha posição. E faço um desafio, estudo e planejamento. Faço um desafio, amanhã é o segundo dia, e você, enquanto professora de geografia, me explique, enquanto professora de geografia, como que você faria isso aí, né? E eu acho que é isso, porque a gente tem que partir da nossa formação. Esse apagamento, ele é um apagamento que causa problema de saúde, porque todos nós aqui, né, temos uma formação baseada em projetos políticos pedagógicos dentro de correntes pedagógicas, né, críticas, da histórico-crítica, emancipatória, baseada em princípios de liberdade democrática. Nós temos nós fomos formados por professores, né, da década de 80, de 70, 80, nossa trajetória, o nosso capital é muito valioso. Então, não vale a pena abrir mão para cair nessa pedagogia mercantil, métrica, mercantil e de operação. Operação no seguinte sentido, né? Vamos abandonar a teoria, né? Um absurdo, esse é um combate cotidiano na escola. A dissociação entre teoria e prática, vamos cair na prática. Não é prática, o que vocês estão propondo é uma operação, vocês querem formar mão de obra barata e operadora, né? Porque, né, vocês pensam num jovem que vai atuar dentro do mercado de serviço, ganhando um salário muito baixo, sendo operador. Então, não tem visão crítica, não sabe de direitos, não conhece a história do Brasil, não sabe por que tem que lutar pela soberania nacional, não sabe seus valores. Isso vai fragilizar as famílias, né, porque alguém da família não está tendo acesso ao conhecimento universal e cultural. Então, é um debate que a gente tem que comprar, né, esse negócio de slide, plataforma operacional, né, eu estou fazendo um levantamento também, tabulando alguns dados, que o governo queria fazer o Fala Estudante, né, daí eu fiz a versão Fala Estudante nossa, avaliando a política do governo na educação. Semana que vem já tem alguns resultados, até passo para vocês, né? E daí os estudantes estão avaliando, olha, puxa, poderia aprender muito mais, estou cansado, sobrecarregado com plataforma obrigatória. Então,
Então, acho que a gente tem que usar a nossa formação política, pedagógica, né, que nossos professores nos deram aí nesses últimos 30, 40 anos, né, que é uma trajetória bonita e, né, ancorada na história do nosso país, Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, tantos, né, e a gente colocar essa luta dentro da escola, é isso. Sim, sim, tá certo, professor Chan. Concordo plenamente. Professor José, passo a palavra para você. Eu diria o seguinte, o Estado do Paraná não tem escola integral, ela tem escola em tempo integral, porque é uma diferença muito grande. A escola integral, ela estaria se propondo, ela pode ser uma aula por dia e ser integral, em que você desenvolve as habilidades artísticas, literárias, filosóficas, sociológicas. O que a gente tem é a escola em tempo integral. É um espaço para segurar as crianças lá durante as 9 aulas, sem se preocupar com aspectos que são relevantes no que se pensaria escola integral, que desenvolve a integralidade do sujeito. Então, esse é um primeiro passo. E eu trabalho em uma escola em tempo integral, eu não trabalho em uma escola integral. As escolas cívico-militar, para mim, elas são um grande engodo, né? Se você pensar, todos os países ao longo da história que militarizaram as escolas implementaram ditaduras. E é um viés que você usa para doutrinação e criar pessoas que obedecem sem questionar determinadas ordens. Aqui tem um diretor da escola, eu acho que o sonho dele era ter sido milico, ele caminha marchando pela escola. Felizmente eu não trabalho na escola, ele é uma besta humana, assim, sabe? Então, os alunos, a maioria que eu recebi, que saem daquela escola, eles falam, professor, aquilo lá é o inferno. E daí o que acontece? Todo aluno que não se enquadra no quadradinho deles, na forminha deles, eles mandam embora, eles não aceitam que continuem lá. Então, há um processo de seleção. E alguns pais que não tiveram capacidade de educar seus filhos querem mandar os filhos para a escola militar, acreditando que o adestramento desse sistema vai tornar os filhos deles educados. E não é verdade. Se você não educou de forma correta teu filho, não é uma escola militar, não é uma escola doutrinária que vai transformar ele em uma pessoa humanizada. Esse é um processo familiar. Então, eu vejo que essas coisas... E a escola privatizada é colocar uma empresa que vai lucrar com a educação pública. Então, o que tem de bom nesse pacote todo? Sobra pouco. Sobra nós, sonhadores, alguns ainda sonhadores, sobra uma galera jovem que está perdida, e eu vejo os meus colegas um pouco perdidos. Não sei, aquilo que alguém falou aqui, a Finlândia experimentou, não deu certo, a Alemanha nazista militarizou, não deu certo, a Itália fascista militarizou, não deu certo, deu no que deu. Então, eu acho que a escola ela tem que ser um espaço de acolhimento, de humanização e de princípios básicos na ciência, não de doutrinação ou adestramento. Eu vejo que nós estamos no caminho totalmente errado. Como Chan, também faço umas coisas para cumprir tabela. A minha coordenadora ali da escola em tempo integral, ela quer agora que eu faça o GEA. E eu falo, eu brinco, eu falo assim, mas não gosto de GEA, eu sou de paz. E ela fala, não, Juca, mas não precisa nem fazer nada daquilo, é só pôr no papel, a gente precisa mandar. E eu fico pensando que pobreza, né? A gente chegar num estágio de que tem que preencher algo só para preencher, só para fazer, nem que não faça nada daquilo, mas querem que faça. E as pedagogas vivem em reunião que não resulta em nada, com equipes do núcleo que estão lá fazendo reunião o tempo inteiro, então elas não conseguem mais dar o suporte pedagógico necessário, porque elas estão em reunião, e mais reunião, e mais reunião, e é um troço muito maluco. Eu não sei, eu acho que nós estamos... Está todo mundo louco, mas como todo mundo está ficando louco, ninguém está percebendo um do outro, né? Então estamos sobrevivendo. Bora lá. Enquanto tiver alguém com sanidade, os outros vão seguindo. Tá certo, senhor José. A gente ri para não chorar, né, senhor José? Eu tô dando risada para não chorar, tá certo? Mas não é fácil, né? Mas é complicado, né, pessoal? É a situação, né? É desafiadora e que a gente
vem enfrentando, né, há muitos anos, né. E quando a gente fala no contexto educacional, isso é geral, né, não só no estado do Paraná, como no Brasil todo, né, enfim, isso é preocupante, né. E pós a pandemia, isso aí se estruturou de uma forma absurda, né. Mas, enfim, vamos levando, né, somos guerreiros, né. Então, dando continuidade aqui, pessoal, nossa experiência no encontro com outros saberes são transmitidos e construídos de inúmeras formas. Cada indivíduo é, em si, uma fonte inesgotável de conhecimentos, né? Então, isso é essencial ali que fala, né? Aqui, cursista, queremos muito ouvir suas contribuições, elas farão toda a diferença nas nossas ações futuras. Então, aqui foram que vocês contribuíram, e, enfim, aliás, a contribuição de vocês, né, foi magnífica e, sem dúvida, né, sempre é bom ouvir as contribuições de vocês. A gente se prolongou bastante, mas por um fator importante. Planejar para transformar. O planejamento é a bússola que orienta a nossa prática, considerando a intencionalidade de cada ação pedagógica. O aprimoramento contínuo do planejamento potencializa a recomposição das aprendizagens dos nossos alunos. Então, o planejamento é a forma que a gente, né, se desenvolve e se planeja no dia a dia, né? Desde a hora que a gente levanta para ir para o trabalho. Quando a gente fala em planejamento, é um ponto essencial que a gente usa, né, no nosso dia a dia, não só na escola, mas em tudo, né? Para ir no mercado a gente se planeja, para levar o filho na escola, para participar da reunião dos formadores, né? Para estar aqui, enfim, o planejamento é essencial, né? Sem planejamento a gente, acredito eu, né, não conseguimos chegar a lugar nenhum ou fazer que as coisas sejam da melhor forma possível, né? Então, esse ponto da reunião seria isso, né? A forma que a gente, como se planeja, e, lógico, usando a aula de sociologia. Por isso que a ideia aqui era perguntar para vocês, né, como vocês se planejaram, o que vocês fizeram de diferente nas atividades de vocês de sociologia. Então, trazendo esse ponto, né, de planejamento, recomposição da aprendizagem, mas focado na nossa disciplina aí de sociologia. Agora a gente vai para o compartilhamento, nesses últimos minutos que nós temos aí. Temos um bom tempo ainda, né, 20 minutos. Chegou o momento de relatar o que produzimos ao longo desta jornada. Apresente sua implementação destacando as estratégias aplicadas com os estudantes em sala de aula. Vamos aproveitar esse espaço para compartilhar práticas, né, refletir sobre essas experiências e repensar como podemos inovar em sala de aula. Fique atento, pois você fará um feedback para um colega. Então aqui agora a gente vai falar um pouquinho sobre o relato, né? Agora a gente vai focar aqui na parte prática de vocês. A gente vai estar pensando sobre o relato. Então, aqui tem alguns recadinhos importantes na hora do relato, né? Vocês terão aí... Acredito que, como vocês são uma turma de 12 cursistas, eu acredito que 5 minutinhos aí para cada um apresentar vai ficar bom. Acho que dá para, né, descrever bem ali o que fez no seu relato com seus alunos, respeitar a ordem e o tempo destinado à sua apresentação, apresenta aos seus colegas de formação o material que você elaborou no Google Apresentação, respeita o momento da apresentação dos seus colegas, procurando não fazer intervenções, utilize o chat para dúvidas e elogios, realize o feedback para um colega pelo documento compartilhado, feedback entre pares, que eu já vou explicar. E lembre-se que cada relato é único, participe ativamente da reunião nos momentos solicitados, né? Então, esses são ali só uns recadinhos importantes, né, que tinha que passar para vocês. Então, pessoal, deixa eu parar com essa apresentação e vou apresentar para vocês aqui o formulário da turma. Né, um minutinho. Aí. Deixa eu ver aqui, formadores, turma G. Não, turma G não, desculpa, turma A, né? Turma G é de ontem. Só compartilhar aqui a tela. Então aqui, como vocês podem ver, está aparecendo para vocês, né, a turma de vocês, né, vocês são a turma A, né, os encontros nas quarta-feiras, 18h10 até 19h50. Aqui nós temos as atividades de vocês, né, portfólio, todo mundo entregou, todo mundo merece um chocolate. Como diz o professor José, né, não precisa ser chocolate, pagando uma rodada de cerveja está valendo, se eu pudesse, pagaria, né. Que exemplo de professor, né, querendo que os cursistas bebam. Então todo mundo... É um vinho, né, um vinho vai bem, né. Então aqui todos entregaram, né, acredito que só tem uma cursista, Mônica, né, professora Mônica, não sei se já participou de algum encontro, mas, né, então aqui o portfólio de vocês está tudo certinho, tranquilo, todo mundo, né,
E aí nós temos aqui o relato de implementação. Lembrando, então, o relato é até sexta agora, tá? Tivemos 3 relatos que foi entregue já. A professora Gisilmar entregou, a professora Maria, né, e a professora Andréia, então entregaram o seu relato de implementação. Eu não avaliei eles, porque tem a parte da apresentação, mas vou estar avaliando na sequência que vocês apresentem o relato, tá certo? Então, esse é um pouquinho sobre a parte ali da plataforma do Class de vocês. Aqui vocês podem ver também, deixa eu só carregar aqui, aqui tem, né, o recado, né, da semana, no caso, né, do nosso encontro, né, reunião 9, o tema da reunião, o link da Meet, dos slides, o link da gravação, que em seguida, depois que é lançado para mim no meu e-mail, né, eu posto aqui o link da gravação, para aqueles que não acompanham o encontro, e aqui eu postei um recado por último para vocês, então vocês podem ver que ali tem, e eu tentei organizar para ficar mais fácil para vocês, né, ficar mais compreensível. Vamos seguir essa planilha, então aqui nós temos um link da planilha, que vocês podem estar consultando, tá certo? E um link aqui de um feedback entre pares, que é um formulário, então aqui nós temos uma planilha, aqui nós temos um formulário. Então eu vou compartilhar essa planilha aqui para vocês verem como vai funcionar, tá certo? Planilha de acesso. Vou carregar ela aqui. E lá no Class eu tinha comentado com vocês, né? Eu descrevi lá, acredito que vocês leram, né? Olá, cursistas, para a apresentação do relato de vocês, podemos apresentar por ordem alfabética? Eu achei que, né, ficaria uma forma mais estruturada, né? Por ordem alfabética, mas caso os primeiros, né, não, por exemplo, professor, hoje não vai dar para me apresentar, não terminei meu relato, nem implementação, vou deixar para semana que vem. Tranquilo, aí quem tiver já com o relato pronto, pode, né? Pelo menos uns 2, acredito que uns 2 hoje dá para apresentar, 1 ou 2. Então aqui nós temos, né, a planilha de apresentação, né? Nós começaríamos pela professora Andréia, né, a professora Andréia, aí depois a professora Antoninha, a professora Camila, a professora Chan, a professora Liana, a professora Elvis, a professora Josemara, a professora José Carlos, a professora Maria, e a professora Mônica, que na verdade, né, coloquei por colocar, né, mas acredito que, né. E aqui do lado vocês podem ver que tem um responsável pelo feedback, né? E do ladinho aqui tem um link, né? Que é o link do relato de vocês. Porque caso vocês não consigam apresentar, professor, minha internet está ruim, hoje estou pelo celular, não estou conseguindo abrir meu slide, e vocês falam, eu não está apresentando, daí a gente acaba se direcionando aqui nesse slide de vocês, tá certo? Então é o link aqui, essa planilha, é a planilha de ordem de apresentação de vocês, tá certo? Agora deixa eu compartilhar aqui o último aqui, que é o importante também que vocês devem saber. Deixa eu parar aqui. E aqui nós temos o feedback entre pares, tá? Atividade moleza. Nada de difícil, não se preocupe. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Vamos, internet, ajuda aí. Então aqui como mostro para vocês, esse é um formulário também, né? Eu vi que a professora Camila já entrou lá nele. Ele também está disponível, né, nessa última mensagem que eu mandei lá no Google Sala de Aula para vocês. Mas eu vou compartilhar os dois aqui no chat também, que vocês podem estar consultando. Deixa eu mandar aqui no chat para vocês o da planilha. A planilha. E também a cópia do feedback. Mandei no chat, mas está disponível lá no Google Sala de Aula de vocês também, tá certo? Pessoal, então o que é esse formulário? Esse formulário ali, pode ver que no cantinho da tela dele está escrito assim, né? Cursista 1, cursista 2, cursista 3, e assim vai. Até o último, né? Que no caso é cursista 10, né? Vocês são em 10, né? Cursistas.
tá certo? E aqui eu vou pegar o primeiro, eu vou começar pelo primeiro, tá aqui escrito assim, ó, nome do colega, né, professora Andréia, e nome de quem escreve o feedback, professor Antoninho. Então, agora vocês também, né, eu acredito que isso aqui vai ser em todas as jornadas, vocês têm que fazer um feedback para o colega, tá? Então, além do professor formador fazer esse feedback para vocês, através das rúbricas, né, que a gente passa para vocês, se vocês atingirem a nota, né, de acordo com o trabalho de vocês ou não, vocês também têm que fazer um feedback entre pares, tá? É uma forma também, né, do colega poder ouvir o que você achou, né, da apresentação dele, o que você tem de contribuimento para a apresentação dele. Olha, eu gostei muito da apresentação da professora André, então o que o professor Antoninho pode trazer, né, de compartilhamento, e de aprimoramento para a professora André, né? E o que ele achou? Então é bom a gente também ouvir o que o outro colega, que também faz parte do encontro, da formação, sobre o nosso trabalho. Então é uma forma de fazer aí um compartilhamento aí sobre o trabalho do colega, tá certo? Então vocês vão ali responder, coloca ali a data, daí no caso, eu já deixei no modo editável, então vocês podem editar, só fiquem atentos para não editar um documento que não é seu. Só procure editar aonde está escrito assim, ó, nome de quem escreve o feedback. Então, quando tiver teu nome do lado, aqui nesse segundo, aí você pode entrar que esse aqui é teu. Quando está nome do colega, é porque outro colega que vai editar esse documento. Agora, se o teu nome tiver aqui, nome de quem escreve o feedback, aí no caso aqui, o primeiro cursista 1 é o professor Antoninho que deve entrar e preencher. O que o professor Antoninho vai fazer? Então, ele vai assistir, né, vai estar acompanhando o relato da professora Andréia, e ele vai responder essas 4 perguntas. São 4 perguntinhas bem simples, nada demais. Aspectos positivos observados na implementação da professora André. Então, ela vai descrever os pontos fortes da atividade realizada pelo colega, considerando criatividade, engajamento dos alunos, entre outros. Conexão com a formação continuada. Explique de que forma você percebeu que a atividade refletiu os conteúdos discutidos na formação. Sugestões para aprofundamento ou melhoria. Ofereça sugestões, se houver, para possíveis aprimoramentos, sempre com respeito e foco no desenvolvimento profissional. Então, sempre é bom, né, a gente ouvir aí, né, uma sugestão, enfim, sempre sugestões sempre são bem-vindas, mas quando é para a gente melhorar o nosso desenvolvimento. E a questão 4, inspirações que levei da sua prática. Poxa, o professor Antoninho gostou do relato da professora André e quer usar nas aulas dele. Então, ele vai descrever ali, né, compartilha algo da prática, da professora que você pretende experimentar ou adaptar para a sua realidade. Nossa, professora, gostei muito do teu relato, da forma que você trabalhou com os alunos. Pelo relato, percebi que os alunos entenderam muito bem o conteúdo e vou, né, usar essa atividade sua com os meus alunos também. Uma forma de você aí estar fazendo um feedback para outro colega e tendo uma interação aí de atividades, tá certo? Pois não, professor Antoninho? E esse feedback, por exemplo, eu vou fazer da professora Andréia. Vai Isso. Só para ela, né? Exatamente, só para ela. É um feedback entre pares. Aí o que acontece, professor? Você vai fazer para ela... Tem xingamento, professor. Não, e é só escrito, tá? Não é... É só elogios, Andréia, imagina. Tá. E assim vai. Exatamente, professor Antônio, é isso mesmo. Cursista 2, daí é o contrário, a professora Andréia, né, vai entrar no cursista 2 e vai fazer para o professor Antoninho. Cursista 3... Andréia, sem xingamentos. Cursista 3, a professora Camila e o professor Chan vai fazer o feedback para a professora Camila, né? Aí no cursista 4 é o contrário, a professora Camila vai fazer um feedback para o professor Chan. E assim vai, a professora Eliane vai receber um feedback do professor Elvis e o professor Elvis vai receber um feedback da professora Eliane. A professora Josemara vai receber um feedback do professor José Carlos e o professor José Carlos, no cursista 8, vai receber um feedback da professora Josemara. Então, é um feedback entre pares. E, por fim, daí, a professora Maria de Fátima, né, iria receber um feedback da professora Mônica, aí a gente pode combinar, pode ser eu mesmo, posso fazer um feedback, se bem que eu vou fazer como rúbrica, ou outro colega da turma, aí, como que a gente pode fazer aqui, será? Vocês querem mais alguém poder fazer com a professora Maria um feedback? Eu não entendi por quê. Porque a professora Mônica não está participando da formação. Né, tá, ela não está participando. Ela não está participando dos encontros, né? É igual as estrelinhas do Uber, professor Chan. É verdade. Professora Camila, pode ser você?
Pode ser. Mas eu vou dar mais serviço à professora Camila. Então tá bom. Professora Camila, daí então eu vou mudar ali. A professora Camila Nem isso que eu pensei. faz um feedback para a professora Maria, e da professora Maria faz para a professora Camila também, tá certo? Então a professora Camila ela vai receber 2 feedbacks. Ela vai fazer 2 feedbacks e vai receber 2, né? Pode receber 2 elogios, professora. Pensa por esse lado positivo, né? Aí eu dou 5 estrelas e quero receber 5 estrelas. Tô vendo aí uma compra de feedback, né? Acho que eu deveria fazer mais separado, né? Mas tranquilo, pessoal, tudo certo aí? Deu para entender como é que funciona esse feedback? Sim, tranquilo. Eu ia brincar que a Camila, como dá aula em 7 escolas, ela é a única professora de carreira dessa turma aqui, né? Tá sempre... Como assim, Coitada, 7 escolas. O professor de carreira é aquele que fica correndo de um lado para o outro, né? Como assim 7 escolas? Eu dou aula em 7 escolas, professora Camila? Sim, 7 escolas. Eu tenho 40 horas de sociologia, gente. Jesus amado. Você Tá. é guerreiro. Então, 7 festas juninas. Vejam só, o que é 2 feedback para a professora Camila, que trabalha em 7 escolas? Não é nada, né, professora Camila? É fichinha. Sim, professora Eliana, é verdade. Eu trabalhei, quer ver, a última vez que eu trabalhei em 3 escolas, já achei muito. Trabalhava em Ipiranga, que dá 50 quilômetros de Tibagi, eu ia para lá, tinha 2 aulas em 2 dias para lá, e depois vinha para outro colégio, e depois no outro colégio tinha aula à noite. 3 escolas já me batia no meu percurso, né? Imagina trabalhar 7 escolas. Professora Camila, você vai entrar aí pro Guinness, você vai entrar pro Guinness Books lá, né? Sim. Todo dia eu tô em 1, 2 escolas. Tem dia que eu trabalho em 3 escolas, na sexta eu vou. Você tem que ter um cronograma, né, profe? Tem dia que tá numa escola que nem era para estar, nunca trocou as escolas. E os alunos, né? Como você grava os alunos na cabeça, né? Mas se eu contar para vocês, gente, que eu só peguei turma boa, eu só peguei os segundos anos, eu só peguei segundos e terceiros, então ainda compensou, valeu a pena. Tá em 7. Ano que vem eu prefiro estar em 7 do que em 2 escolas com problema de indisciplina grave, igual a prof citou ali. Gente, ano passado eu peguei fundamental no integral, eu tô traumatizada até hoje. Muitos traumas do ensino fundamental. Então eu prefiro. Não, e a vantagem de muitas escolas é que não enjoa dos colegas. Não né? cria vínculo. Também. Exatamente. Então, pessoal, para a gente finalizar aqui, mas é isso aí, professor, mais 7 escolas, ó, primeira vez que eu vejo alguém trabalhar em 7 escolas, a única vez que eu vi tinha uma colega de geografia que trabalhava em 5, né, mais 7 escolas, por enquanto, para mim, bateu o recorde, né? Mas é isso aí, né, essa é a nossa vida, né, e mais a gente que é dado de sociologia. Então, pessoal, para finalizar aqui, né, o nosso encontro, eu acredito que as apresentações ficam para a semana que vem, mas todo mundo vai ter tempo, né? Aqui nós temos o diálogo com o formador, que nós temos o link para vocês, tá lá no slide, né, na plataforma do Class que eu postei, se alguém de vocês quiserem, né, fazer parte das boas práticas, se inscrever, agora em setembro vai ter, né, os encontros dos formadores em Foz, e, enfim, poderá ir para lá, né, ser escolhido aí para apresentar a sua prática, né, do relato de implementação, aí fica o critério de vocês aí, podem se inscrever, o link está ali, tem até dia 29/8, tem tempo ainda, praticamente o mês inteiro, tá? Opa, mal da garganta, tô perdendo a voz. Escutativa, dia 18/8, agora nós temos escutativa da disciplina de Sociologia, será às 10h30 da manhã, queremos te ouvir, encontro de escuta ativa sobre as aulas do SO. Então esse é o momento, né, para a gente compartilhar ideias sobre a nossa disciplina, como é que a gente está vendo a nossa disciplina no SO, os slides são bem estruturados, os conteúdos, então esse é o momento da gente, né, participar ali e dar o nosso posicionamento, né, as nossas críticas, que sempre, sem dúvida, é bem-vindo, né, e é o que nos faz sempre procurar aquilo que é melhor para nós na sala de aula e para os nossos alunos nas aulas, né. Então, nosso encontro de hoje seria isso. Só vou compartilhar aqui o formulário para vocês preenchendo, dá um joinha para mim, aí a gente já finaliza a reunião de hoje, tá? Nós temos aí 3 minutinhos e eu acredito que dá tempo. Só compartilhar aqui para vocês.
Então, vocês podem entrar, daí, a hora que vocês for terminando, dá um joinha para mim, tá bom? Obrigado. Professor, tem outro programa agora aí, o José Carlos já se inscreveu também, que é o Professor Ganhando o Mundo agora, para ir para o Canadá. Ah, que tal? Vai lá para a América do Norte, professor José Carlos, vai curtir curtir uma neve lá em Vancouver. É mentira esse bilhete. Não, mas pode se inscrever. O pessoal aí que tem até dia 20... Não, até dia 18, 20... Alguma coisa assim, para se inscrever lá. Isso. Viu, Toninho? Meu sonho era ir lá, pegar um autógrafo do Trump, mas daí, se ele consultar minhas redes sociais, eu não consigo entrar nos Estados Unidos. As minhas também não, né? E agora a maior democracia do mundo, se você não tiver as redes sociais que agrade o governante, você não pode mais entrar no país, né? Já bateu aquela foto lá, professor? Deixa eu passar perfume antes aqui para bater aquela foto. Ah, sim. Finalizaram? Já deu certo, pessoal? Todo mundo conseguiu mexer? Já. Estamos no caminho aqui. Obrigado, professora Eliane. Obrigado, professora Maria. Aí eu também já respondi. Tá? Obrigado, professora Antoninha. Obrigado, professora Josimara. Obrigado, professora Andréia. Então, já que o professor Antoninho gosta, né, de uma foto, vamos bater aquela foto, né? Ele falou que você preparou, né? Passou o melhor perfume. Deixa eu tirar o óculos aí, que na foto fica... Ô, José Carlos, só vê parece zumbi ali, o reflexo do óculos aí. Tranquilo. Vamos lá, então, vamos contar até 3 e vocês dão parar de compartilhar aí, professor, daí fica melhor. É verdade. Vamos lá, então. 1, 2, 3 e foi. Muito bem, deixa eu parar aqui. Vocês são divertidos demais, pessoal. A turma de vocês.